Oi, oi, gente, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Quero te convidar a ouvir uma reflexão maravilhosa que eu trouxe nessa manhã pra gente. Pode ser? Bom, gente, eu estava refletindo sobre que às vezes a vida, ela nos faz uma pergunta silenciosa e muito profunda, né? E se tudo fosse tirado de mim, eu ainda amaria a Deus? É uma pergunta difícil. Eu sei que é difícil, porque é fácil amar quando tudo tá bem, não é verdade? Quando a mesa tá cheia, quando a saúde tá firme, quando a oração parece respondida, né? Difícil é continuar confiando quando o céu parece em silêncio. Muitas vezes a gente confunde amor com aquilo que recebemos, não é verdade? Mas o verdadeiro amor por Deus nasce quando entendemos que Ele continua sendo Deus, mesmo nos dias vazios. Na Bíblia, no livro de Jó, não sei se você conhece, eu te convido a ler o livro de Jó. Mostra exatamente isso. Jó, ele perdeu os bens, a saúde, o conforto e até as pessoas que ele mais amava profundamente, seus filhos, sua família, e ainda assim, em meio à dor, existia algo dentro dele que não morreu. E você sabe o que é? Isso mesmo, a fé. Porque há um nível de intimidade com Deus que não depende das bênçãos, depende da presença. E talvez essa seja uma das maiores maturidades espirituais, que é amar a Deus, não apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Porque se a nossa fé depende apenas de portas abertas, então qualquer tempestade abala tudo. Mas quando nossa fé está firmada na essência de Deus, até chorando conseguimos permanecer. Tem gente que ama os presentes de Deus, as bênçãos de Deus, tudo que pede e recebe e só ama aquilo, mas não busca o coração de Deus, que é o principal. Busca milagres, mas não busca relacionamento. A pessoa busca alívio, mas não a profundidade em um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Só que Deus nunca quis ser apenas uma solução de emergências e de problemas. Ele quer ser seu abrigo, o caminho, companhia. Ele quer ser Pai. E talvez por isso existam fases em que Deus permite silêncios, não para nos destruir, mas para revelar onde nosso coração realmente está firmado, não é verdade? A gente pode imaginar, e se tudo fosse embora? A casa dos seus sonhos, o dinheiro, as certezas, os planos, os aplausos, as pessoas. O que sobraria em nós, dentro de nós? Essa pergunta dói, porque mexe com aquilo que mais seguramos. Mas existe uma fé linda que nasce, sabe aonde? No deserto. Há uma fé que aprende a dizer, mesmo sem entender, eu continuo aqui. Mesmo cansada, eu continuo orando. Mesmo chorando, eu ainda confio. Isso é amor verdadeiro, porque amar a Deus apenas quando tudo vai bem é gratidão, mas amar a Deus quando tudo desmorona é entrega. E no fundo, Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura corações sinceros, corações que permaneçam até nos dias em que não sentem nada. Talvez você esteja vivendo uma fase em que algumas coisas parecem ter sido arrancadas da sua vida. Você pode fazer uma pequena reflexão de tudo que lhe foi arrancado e talvez tenha se perguntado: Deus, por quê? Por que comigo? Por que não com ciclano, fulano? Mas por que comigo, Deus? Há momentos em que Deus não está nos punindo.
Ele está nos aproximando de algo mais profundo do que emoções passageiras, a dependência dele. Porque quando tudo é retirado de nós, descobrimos aquilo que realmente nos sustenta. E quem aprende a amar a Deus acima de tudo, descobre algo poderoso. Podem faltar muitas coisas, mas a presença dele continua sendo suficiente. No final, a maior prova de amor não é permanecer quando tudo dá certo, é permanecer quando nada mais faz sentido. E ainda assim dizer: Senhor, eu não amo apenas o que o Senhor me dá, eu amo quem o Senhor é. Amar a Deus pelo que Ele significa e ir além das bênçãos que recebemos. Devemos permanecer perto dele, não apenas pelos milagres, mas pela sua presença. Porque é muito fácil buscar Deus quando precisamos de resposta, de cura, direção ou alívio, mas o amor verdadeiro nasce quando entendemos que Deus continua sendo digno de amor, até nos dias em que não entendemos nada. Amar a Deus pelo que Ele é começa quando conhecemos seu coração. Ele é amor, Ele é refúgio, Ele é fiel mesmo quando falhamos. Ele é a presença nos dias silenciosos. Ele é a paz no meio da ansiedade, no meio da tempestade. Ele é o nosso Pai. E quanto mais conhecemos quem Deus é, mais nosso amor deixa de ser interesse e passa a ser um relacionamento. É como alguém que ama apenas pelos presentes que recebe. Esse amor se abala quando os presentes acabam, mas quem ama pela essência permanece. Com Deus é assim. Amar a Deus pelo que Ele é significa orar, mesmo quando não estamos precisando de algo urgente, buscar sua presença até nos dias comuns, permanecer firmes, mesmo sem respostas imediatas. Confiar no caráter do Senhor quando as circunstâncias parecem difíceis, reconhecer que Ele continua sendo bom, mesmo em fases dolorosas. Davi não buscava apenas vitórias, ele desejava estar perto de Deus. Moisés preferia a presença de Deus ao invés de apenas chegar rapidamente à terra prometida. E Jó continuou reconhecendo Deus, mesmo depois de perder quase tudo. Até os mais fortes na fé tiveram momentos de dor. Mas existe uma diferença entre um coração decepcionado e um coração que abandona Deus. O amor por Deus cresce no nosso cotidiano, lendo a palavra, conversando com Deus com sinceridade, percebendo seu cuidado nos detalhes, lembrando das vezes em que Ele sustentou você, criando intimidade com Ele, porque ninguém ama profundamente quem não conhece. E talvez uma das formas mais bonitas de amar a Deus seja dizer: Senhor, mesmo quando eu não entender os teus caminhos, eu continuo confiando no teu coração. Que venhamos confiar em Deus até quando os caminhos parecem certos, mesmo quando o coração estiver cansado, que a nossa fé continue firme, sempre firme, em Cristo Jesus.